pessoal, eu sou Gislaine, aqui do canal Mundinho das Phalaenopes, e hoje eu vou estar fazendo um vídeo a pedido de algumas inscritas que estão com dúvida entre regas e umidade ambiente para as nossas orquídeas. Mas antes de eu estar fazendo esse vídeo, antes de estar falando sobre o assunto, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, que você ativasse o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo de todos os temas que eu vou estar falando aqui. Deixa seu like, que você divulgue para os seus amigos, para que eles possam conhecer esse canal e que eles possam tirar as dúvidas que têm com as experiências que eu tenho aqui. Então, vamos pro vídeo? Então, antes de estar falando sobre regas e sobre a umidade do ambiente, eu quero estar respondendo para uma inscrita aqui, que ela me perguntou quantas orquídeas, Gislaine, que você tem no seu orquidário, no vidro. E quantas orquídeas eu tenho aqui? São 28 orquídeas. 28 vidros, na verdade, né? Porque tem muitas que vocês estão vendo aqui que estão em comunidade. Olha aqui, ó, 2 no vidro. Essas aqui de baixo, quase todas estão 2 no vidro, tá vendo? Ó. Então, eu tenho 28 orquídeas no vidro. 28 vasos de vidro. Então, tem mais orquídeas no vidro por estar algumas juntas uma com as outras. Então, eu não sei quantas estão no vidro. Eu sei que em vidros eu tenho 28 vidros aqui. E esses aqui são os que tá na casca de pinos, tá vendo? São 2 vidros, 3 vidros, 4 vidros com a casca de pino, tá vendo? As cascas de pinos. Então, na verdade, aqui, ó, tem mais esse aqui, ó. Esse também tá na casca de pinos. Os outros estão todos... tem mais esse aqui, ó, gente. Esse aqui também tá. Então, os outros são sem substrato. Esses aqui não tem substrato algum, que já mostrei pra vocês aqui. Como eu faço a rega deles? Eu molho eles quando eu percebo... Hoje foi dia de eu estar fazendo o depósito de água neles. Quando estão muito seco, o vidro está bem seco e as raízes acinzentadas. Aí eu venho e coloco 2 dedinhos de água, um dedinho de água, como vocês estão vendo aqui, ó. Alguns eu coloco 2 dedinhos, depende do tamanho do vidro. Esse aqui, por exemplo, eu coloco 2 dedinhos. Então, é assim que eu rego as orquídeas que estão no vidro sem substrato. As que estão com substrato, a casca de pinos, como está o caso dessa daqui... E o caso dessa aqui, ó. Essa, olha. Que linda ela. Ela tá com casca de pinos. O que eu faço? Quando eu percebo que o vaso, olha lá, ó, está na hora de regar, eu venho e coloco também 2 dedinhos de água. Depois de meia hora eu venho e olho se as orquídeas subiu essa umidade de baixo, essa aguinha de baixo subiu pra cima e molhou as outras raízes. Aí eu venho e escorro o vaso. Coloco a água, esse aqui eu já coloquei hoje, tá vendo? Que ele tá subindo, aqui ó, tá vendo, ó? Já sugou toda a aguinha que eu coloquei no fundo. Então o que ele faz? Ele vai subindo, essa umidade vai subindo e vai molhando as raizinhas de cima. Aqui em cima, eu venho com o esborrifador e esborrifo aqui. Então, ela fica toda molhada, mas não com excesso de água. Ela não pode. Então, eu falei pra vocês que esse tipo de cultivo com a casquinha de pinos, ele requer mais cuidados. Pelo fato de ter que saber como regar elas. Porque dependendo da forma que vocês regam, vocês podem estar matando as raízes. Eu não mato mais porque eu aprendi a cultivar elas assim. Mas agora eu estou colocando mais assim no vidro porque eu não estou tendo tempo. E para que eu possa estar recuperando. Essas aqui são as de recuperação, como eu falei para vocês. Ah, Gislaine, mas funciona mesmo? Funciona, gente. São essas orquídeas aqui, ó, que eu trouxe do supermercado muito debilitada, porque eu comprei elas na época de R$5. Estavam todas com as folhas bem murchas,
Vocês podem olhar aqui de baixo, olha para vocês verem. Então, nasceram novas folhas. Ela está nesse vidro tem 2 meses. Olha para vocês verem a quantidade de raízes. Então, funciona assim, gente. Funciona assim. Eu faço aqui com a minha experiência. Para mim, deu muito certo. Pelo clima da minha cidade, pelo meu ambiente, deu muito certo esse cultivo no vidro sem substrato, para recuperação de orquídeas. Tenho vários exemplos aqui. Todas que vocês estão vendo no vidro sem substrato são plantas que eu recuperei, assim, dessa maneira que eu acabei de mostrar para vocês. Então, agora vamos estar falando como eu rego as minhas plantas aqui. Me fizeram essa pergunta, Gislaine, como que você rega as outras meninas? Vou estar mostrando para vocês como eu faço a rega das outras meninas que estão fora do vidro. Vamos lá, ó. Eu jogo água assim, com a mangueira. Eu não vou estar molhando todas elas, porque o vídeo vai ficar muito grande, né, gente? Então, isso aqui é somente um exemplo para vocês de como eu faço as regas aqui no meu orquidário. É assim, jogando água pela mangueira. Eu venho uma por uma, eu não vou estar regando elas todas, porque além de tomar muito tempo no vídeo, e também está num horário que eu não faço regas. As minhas regas são feitas à tarde, depois das 6 horas. Porque aqui é dessa forma que dá certo pra mim, pelo clima da onde eu moro, porque é muito quente. Mas aí você que tem um ambiente que é frio, faça regas pela manhã, para que a planta possa estar secando até a tarde. Então, gente, regas é algo assim que vocês têm que estar observando, para vocês saberem o clima de vocês, que horário que dá certo. É assim que vocês têm que fazer. Em questão de regas, não tem como vocês ficar olhando a gente, da forma que a gente rega, o horário que a gente rega, porque tem que depender do clima da cidade de vocês, entendeu? Então é por isso que eu não falo pra vocês, rega tal horário que vai dar certo, não. É o clima. Ambientes, eu dou conselho sim, pra quem tem ambientes muito quentes, regar pela parte da tarde, porque elas vão ficar bem fresquinhas à noite, receber aquela umidade necessária que a planta precisa. Outra coisa que eu aconselho vocês aqui no meu ambiente, eu coloco e dá super certo, plantas terrestres no ambiente, coloca muitas plantas no chão. Olha aqui para vocês verem a jeito que eu faço. Agora não está no horário de regas, mas elas mesmo assim estão recebendo a umidade do ambiente, porque eu jogo bastante água no chão, como eu estou mostrando aqui para vocês. Jogo água nas plantas, olha para vocês verem. Tenho várias plantas. Olha essa lindeza aqui, ó. Muito linda, gente. Olha aqui para vocês verem. Essa planta eu coloco aqui junto com as orquídeas, junto com as samambaias aqui, olha para vocês verem. Para as plantas estarem recebendo o ambiente, a umidade ambiente delas. Então eu aconselho vocês a estar fazendo isso. Qual que é a diferença, Gislaine, entre regas e ambiente? A rega é nas plantas, no dia certo, no horário certo e da forma que a planta precisa. Está com a raiz seca, acinzentada, sim, essa hora é a hora de molhar. Olha aqui, esse aqui é o exemplo para vocês. Hoje é dia de regá-las. Estão acinzentadas, estão secas. Então é o dia que eu vou molhar. Não vou molhar ela agora porque não é o horário. O sol ainda está quente. Eu molhei essa daqui porque ela está na sombra. E só para fazer o exemplo para vocês de como eu rego as minhas plantas. Então vamos lá para outro tipo de regas que eu faço das outras plantas aqui. Essas plantas que estão na semi-hidroponia, eu rego um dia sim, um dia não. Aqui estão no vaso de cerâmica como esse aqui, eu rego todos os dias. Todos os dias eu rego porque o vaso, ele absorve muita a umidade, absorve muito a água que a gente coloca nelas. Plantinhas que estão no tronquinho, todos os dias eu molho. Plantinhas na semi-hidroponia, eu vou olhar aqui. Tá molhadinha, as raízes estão esverdeadas, então não vou molhar.
Ah, Gislaine, mas se tem água aqui no fundo, precisa de estar molhando ela? Gente, precisa sim, porque aqui embaixo não, a água só tá até aqui, ó. Só as raízes que descem pra cá que estão sendo regadas, mas aqui em cima elas secam. Então vocês têm que observar, tá cinzinha aqui, façam as réguas. Está esverdeados, não faça a rega. Então, eu vou estar também fazendo, nos meus próximos vídeos, eu vou estar fazendo, que me pediram também para estar fazendo o replante para ensinar como eu faço para plantar a planta em semi-hidroponia. Eu vou estar fazendo para vocês aqui. Então, quando a planta está com esfagno, como que tá isso aqui no esfagno puro, eu venho e coloco aqui o dedinho. Se a planta está, se o substrato, se o esfagno tiver crocantezinho, eu molho. Mas se tá fofinho como tá aqui, eu não vou molhar, porque ela ainda está molhada. Então isso vocês têm que observar. Nas plantas de vocês, sempre observar. Planta está com as raízes acinzentadas, então eu vou regar. Plantas estão com as raízes esverdeadas, então eu não vou regar. Mas, Gislaine, se elas estão bem, já estão molhadas, eu preciso molhar o chão? Sim. Precisa dar umidade para o ambiente? Sim. Vocês precisam sim. Aquele aparelho lá do fundo que eu já mostrei para vocês, aqui na minha cidade é muito quente, gente. Por isso que eu tenho esse aparelho. Não vou falar para vocês assim, vocês precisam ter um aparelho na casa de vocês. Não, não precisam. Aqui eu vi a necessidade, porque aqui estava muito quente. A nossa orquídea é como a gente nessa questão de ambiente. Se você está num lugar que você se sente bem, que você se sente fresquinho, assim a orquídea sua vai gostar. Mas se você está num lugar que você está sentindo que está muito calor, é o ambiente que a sua orquídea também não vai gostar, que ela não vai para frente. Então, muitas das vezes, você tem uma planta que ela não vai para frente, que ela não se desenvolve, você precisa estar observando o ambiente que ela está. As regas que você tem feito, se você tem feito de mais, se você tem feito de menos. Então, isso que vocês têm que estar observando. Então, aqui, eu comprei o aparelho. Lá embaixo daquela caixinha que vocês estão vendo cinza lá, é a água que fica dentro dele. E ele joga esse vapor de água nelas, no ambiente. Elas recebem esse vapor de água nelas todas. Então, elas ficam ali naquele lugar umidificado pelo aparelho, não só pelo aparelho, mas também pela água que eu jogo no chão e pelas plantas que eu tenho aqui no chão. Então, essa é a minha dica de hoje. Essa é uma resposta para as minhas inscritas que me pediram para estar tirando essas dúvidas e fazendo esse vídeo. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada pelos comentários tão carinhosos que eu recebo de vocês, a força que vocês têm me dado. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, vocês são muito especiais para mim, um presente de Deus mesmo na minha vida. Vocês me fazem muito bem como as plantas. Deus abençoe muito vocês, fiquem com Deus e até a próxima!